Irmãos, a paz do Senhor, lição de número 12, a nuvem de glória. Nosso texto áudio está em Salmo 57, versículo 5, que diz assim: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Nossa verdade prática, ela diz assim: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo 40, do versículo 34 ao 38, Números capítulo 9, do versículo 15 ao 16, versículos 15 e 16. Nós temos três objetivos específicos. Primeiro é apresentar a coluna de nuvem. Segundo, explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E terceiro e último, destacar lições para hoje. Nosso primeiro tópico, ele fala sobre a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Irmãos, nós temos no Antigo Testamento dois lugares onde a adoração era realizada. Esses dois lugares, a princípio, nós temos o tabernáculo do Senhor, que foi o templo móvel que Deus ordenou a Moisés que fizesse para a sua habitação. Seria o tabernáculo onde Deus manifestaria a sua glória, a sua Shekinah, a nuvem de glória. Ela estava sobre o tabernáculo de Deus. O outro local onde a adoração era voltada, era centralizada, foi o templo de Salomão, onde o Salmo 136 narra-nos que no dia da inauguração do templo de Salomão, Deus derramou a sua Shekinah naquele local. E nós hoje estaremos aprendendo sobre essa coluna de fogo, essa nuvem de glória. Isto é lindo. Por quê? Porque Deus, quando tirou o povo dele do Egito, não contando mulheres e crianças, Moisés, ele saiu do Egito com 600.000 homens. Se fizermos uma multiplicação, esses 600.000 homens, cada um deles com mulher, nós iríamos totalizar aí 1.200.000 pessoas. Se nós calcularmos cada casal com um filho, nós iríamos para 1.800.000 pessoas. Agora imagine bem uma época onde era comum os pais terem muitos filhos. Imagine quantas milhões de pessoas saíram do Egito. Geograficamente, se nós olharmos esse local geograficamente falando, para passar ali com 100 pessoas, enfrentaríamos grandes dificuldades para passarmos por aqueles locais. Agora imagina 1.800.000 pessoas, por que não dizer 3.200.000 pessoas? Atravessando o deserto. Se não fosse a coluna de nuvem, a coluna de fogo,
a nuvem da glória, seria impossível esse povo persistir, esse povo suportar um dia naquele ambiente. Por quê? Porque o deserto, durante a noite, ele chegava, aliás, durante o dia, a 50 graus de calor. À noite, ele chegava a 5 graus abaixo de zero, sua temperatura, frio no deserto. Então seria impossível alguém subsistir, persistir até o final, se não fosse com a ajuda do Senhor. Aquela nuvem de glória representa a presença de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus. E, segundo as intempéries do deserto, seria então impossível. Mas a nuvem de dia protegia o povo de Deus do calor escaldante. E à noite ela se transformava em uma coluna de fogo e protegia o povo de Deus daquele frio excessivo. E também aquela coluna de fogo protegia o povo de Deus também das bestas feras que habitavam no deserto. O nosso escritor, ele fala assim: embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica, que representa a glória de Deus. Nós temos também no subtópico de número 2, onde fala sobre a glória de sua presença. O povo de Deus, eles tinham a convicção de que Deus estava com eles. Eu quero atentar os irmãos para um fato especial, um fato interessantíssimo, que é o fato de ser governado pelo regime ou pelo governo teocrático. Como é bom ter um governo como Deus, ou o governo de Deus, nos regendo. O povo de Deus, eles eram dominados pelo governo, regidos pelo governo de Deus, que era chamado de governo teocrático. Assim nós percebemos e vemos pela Bíblia que Deus, através da sua proteção, ele provia livramento ao seu povo. Observa-se que quase 500 anos depois dessa época do tabernáculo, Salomão ele constrói o templo. Ele substitui o tabernáculo, e nós vemos que lá no tabernáculo, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e também o 14, a Shekinah de Deus lá se manifestou. E ela foi tão tremenda que os sacerdotes não podiam ficar de pé diante da presença de Deus. Então a nuvem de Deus, ela cobria o tabernáculo. O tabernáculo, nós sabemos que ele foi feito com o fim de que Deus ele se manifestaria naquele local, lá no propiciatório. A presença de Deus naquele ambiente, no lugar santíssimo, ela era fortíssima. E o tabernáculo seria também o local de culto, onde o povo estaria ali cultuando a Deus, oferecendo os seus sacrifícios. Agora, é tão lindo a proteção de Deus no deserto, que Deuteronômio 8 nos afirma que as roupas, os sapatos dos israelitas não se envelheceram, não se rasgaram, porque eles estavam protegidos pelo Senhor.
eles eram preservados pelo Senhor Deus. A Bíblia afirma em Isaías 42:8 da seguinte forma: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Lá em Isaías 43:13, a Bíblia afirma assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É lindo ver a provisão de Deus, protegendo seu povo do calor escaldante e do frio, também, que era terrível. Lá em Isaías 64, versículo 4, a Bíblia diz assim: Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Lá em Romanos 8:28 diz também assim: Deus, ele trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que são chamados pelo seu, ou segundo o seu decreto. Então é maravilhoso ver a proteção do Senhor. Agora, aquela nuvem, ou essa nuvem que representa a glória de Deus, nós podemos fazer algumas aplicações, e ela tem algumas representações. Aquela nuvem, ela representa a provisão de Deus, ela representa a proteção de Deus, e ela representa a direção de Deus e também a presença de Deus. Lá em Êxodo, vamos até ler aqui na Bíblia, Êxodo capítulo 33, o versículo de número 15, fala assim a palavra do Senhor: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O versículo 14, Deus, ele responde a Moisés, porque o versículo, se fôssemos olhar a ordem cronológica, o versículo 14 era para ser o 15, e o 15 o 14. Quando Moisés fala no 15, se a tua presença não for conosco, Deus, ele responde no 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A nuvem de glória, ela representa a presença do Senhor. Note que eu fiz aqui a apresentação das intempéries do deserto, e também falei aqui que era impossível uma pessoa subsistir um dia no deserto sem a ajuda do Senhor. Biblicamente falando, de acordo com Deuteronômio, a Bíblia afirma que o povo de Deus, o tempo que eles gastariam para sair do Egito e chegar até a terra de Canaã, a terra da promessa, era de apenas 11 dias, 11 jornadas. Porém, por desobediência, estas 11 jornadas se transformaram em 40 anos. Agora pense bem, como alguém subsistirá 40 anos em um deserto, sem a presença do Senhor Jesus? Por isso, eu quero lhes afirmar, a presença do Senhor, ela é tudo em nossa vida. Ai de nós se não fosse a presença do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 15, o escritor fala da seguinte forma: Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. O que seria de nós sem a presença, sem a direção do Senhor Jesus? A nuvem,
de glória representa a direção de Deus. Aquela nuvem, ela estava sobre o povo do Senhor, sobre o tabernáculo. Observa-se que quando a nuvem levantava e ela se retirava, o povo também tinha que seguir viagem. Agora, observa outra coisa interessante é que se a nuvem permanecesse centralizada em um local, o povo também deveria ficar centralizado sob a nuvem. Se ela seguisse viagem, o povo tinha que andar por baixo dessa nuvem. Isso é lindo. Isso representa Deus dirigindo a vida de seu povo, aplicando a vida da igreja. Deus, Ele é a nossa direção. Nós não podemos ousar dar um passo sem a direção do Senhor, senão dá errado. Aquela nuvem representa a provisão do Senhor. Deixa eu atentar aos irmãos para um fato especial. Deus, Ele tirou seu povo do Egito, onde tinha carne, onde tinha uma boa alimentação, para levar-nos para um local que não tinha água e nem alimentação. Não tinha farmácia, não tinha padaria, enfim, não havia nada no deserto. Eu quero lhes atentar para o fato da crise que o nosso país enfrenta. E quero até trazer uma palavra de conforto para a igreja do Senhor. Se Deus tirou o povo dele, 3 milhões de pessoas, do Egito, onde havia fartura, e levou-os para o deserto, onde não havia nada, e nada lhes faltou, quem dirá para a igreja do Senhor hoje? A igreja, ela é do Senhor, ela está nas mãos do Senhor. Então nada vai faltar para a igreja do Senhor. O Deus da igreja é o Deus da provisão. É o Deus que provê a bênção para os seus servos. Se tinha um lugar onde o povo deveria enfrentar crise terrível, caótica, era no deserto. No deserto não faltou pão, não faltou água. No deserto não faltou vestimenta e não faltou calçado. Observa-se que Deus, Ele é a provisão. Aquela nuvem representa a provisão de Deus. O Deus que provê, o Deus que abençoa. Aquele maná que Deus mandou do céu por 40 anos ao povo, para quem não sabe, naquele maná havia vitaminas A, B, C, D e E. Todas as vitaminas que hoje nós temos nos alimentos atuais havia. Todas estavam centralizadas em apenas um alimento, no maná provido por Deus. Olha que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário. Então a nuvem representa a presença, representa a provisão, representa a direção e representa a graça de Deus. Então presença, provisão, direção de Deus. São representações da nuvem. Lá em Romanos 8, versículo 14, lá fala assim: porque todos os que são guiados, olha só, dirigidos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos dar seguimento à nossa lição. O tópico 2 fala assim: a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. A glória permanente de Deus, a nuvem de Deus nos montes e desertos. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório, que era um local específico, onde a nuvem de Deus, a presença de Deus, ela se manifestava no meio do seu povo. Observa bem uma coisa, que Deus, Ele não abandonou o seu povo. Isso aqui vai a um princípio especial. Biblicamente falando,
Deus, ele não nega a si mesmo. Deus, ele é fiel por natureza. Embora as pessoas deixam de ser fiéis ao Senhor, Deus, ele é fiel por natureza. Nós precisamos da presença do Senhor sobre nós. Assim como Deus não retirou de sobre o seu povo, se nós formos fiéis ao Senhor, se fizermos por onde buscarmos a sua presença, Deus estará conosco. Tem um salmo na Bíblia, o salmo de número 42, lá fala assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. Esse salmo ele é por demais revelador. Por quê? Porque esse salmo ele conta a história justamente de um cervo no deserto da savana. Esse cervo no deserto, ele está sendo cervo do Salmos 42, ele está sendo perseguido por um predador. Esse predador, nós podemos conjecturar, o predador leão perseguindo a sua presa. E tudo que o cervo deseja, os Salmos ele conta muito bem, ele, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, tudo que o cervo precisa naquele momento de perseguição é de água. Por que água? Porque o cervo, quando ele está correndo para se livrar do predador que ele persegue, o cervo ele prende a sua respiração, ele consegue correr por uma longa distância. Mas chega um momento, por causa do calor do deserto, que o casco do cervo ele começa a amolecer e ele vai perdendo resistência. E também chega o momento de ele soltar a sua respiração, onde ele perde resistência. O cervo então começa a suspirar por água. Por que água? Porque quando ele pisa na água, o seu casco endurece novamente. Ele dá ali um rápido bocado na água e torna a prender a sua respiração. Ele vai ter força para caminhar mais uma distância e tentar se livrar do seu predador. Assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. A água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da presença de Deus que sacia a nossa sede. Assim como a presença de Deus não abandonou o seu povo, Deus também não nos abandona. Nós temos água provida por Deus, nós temos livramento provido por Deus. Olha que coisa interessante. A nuvem se manifestava no propiciatório. Quando o povo, eles tiravam o acampamento e viajavam com o tabernáculo, Deus estava sobre o propiciatório. Deus caminhava com seu povo. A nuvem os protegia. A nuvem os guiava pelo deserto. E observe que não havia água. Lá não havia água, não havia posto de saúde, não havia padaria, e Deus não deixou seu povo passar por crise. Deus os abençoou, Deus os guardou. E hoje não é diferente na vida da igreja do Senhor. Deus está guardando a sua igreja. Avançando um pouco mais, o nosso tópico terceiro e último fala sobre algumas lições para hoje. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. O nosso subtópico 2, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. E o subtópico terceiro, a nuvem não é estática. Deus não é inerte, inválido. Deus não fica parado. Ele é o ser que gera vida em abundância.
ele se move sobre a terra. Inércia fica parado, inércia é inválido. E Deus não é isso. E, de fato, não era comum aquela nuvem. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Observa que, de forma muito bem organizada, as 12 tribos de Israel, elas foram organizadas de 3 em 3. Havia 3 tribos atrás, 3 tribos na frente, 3 tribos de cada lado do tabernáculo. E a nuvem de Deus sobre o tabernáculo, representando assim Deus sobre o seu povo. Deus provendo milagre, o governo teocrático de Deus, governando o seu povo. E uma coisa é fato, meus irmãos, se nós temos sobre nós o governo de Deus nos regendo, nada vai nos faltar. Não vai faltar provisão, não vai faltar proteção, não vai faltar direção, não vai faltar graça, não vai faltar avivamento, não vai faltar alimento, não vai faltar água. Lá em Isaías 1:19, a Bíblia diz da seguinte forma: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Assim como Deus no Antigo Testamento, ele era chamado pelo profeta Isaías de marido de Israel. No Novo Testamento, em 2 Coríntios 11:2, a Bíblia nos chama de esposa do Cordeiro, esposa do Senhor Jesus Cristo. Claro que isso vai acontecer. Nós hoje estamos na condição de noiva do Cordeiro, mas nós estamos prontos para sermos apresentados como esposa do Cordeiro. Haverá para nós a mistificação espiritual e física da igreja com o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, lá em Êxodo 33, versículo 15, Moisés ele clama a Deus pela sua presença. Se a sua presença não for conosco, não for comigo, não me faça sair deste lugar. Lá no deserto, a nuvem era símbolo de provisão. Deus manda maná por 40 anos. E a nuvem, ela era símbolo de proteção. Deus, ele se apresentou a Abraão em Gênesis, no capítulo 15 ao 18, ele se apresenta como o escudo e também o guardião de Abraão. Na época de guerra, o escudeiro do guerreiro, ele ia na frente com seu escudo. Quando Davi foi guerrear com Golias, na frente de Davi havia um escudeiro. Na frente de Golias havia um escudeiro. E diz a história que o escudo do escudeiro de Golias havia nele uma efígie, uma imagem de um lobo. E à frente do escudeiro de Davi havia uma efígie, a imagem de um leão. E se nós olharmos bem, quem é que vai vencer essa guerra? O lobo ou o leão? Logicamente o leão. Jesus, ele é o nosso leão da tribo de Judá. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso guardador. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso sol. E é isso aí, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que a nuvem, representando a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, possa estar sobre a nossa vida, nos guiando em tudo, nos guardando em tudo. E é isso aí. Que Deus possa nos abençoar. Esse é o projeto Crescendo em Cristo. Divulgue esse vídeo, divulgue esta aula, para que Deus possa estar abençoando outras pessoas mais. Um grande abraço a todos. Projeto Crescendo em Cristo. A paz do Senhor para os irmãos. Abraço.